nasci em Bambuí, oeste de Minas, segundo município que o nosso São Francisco banha, em 1936. Sou filho de Antônio Paulinelli de Carvalho, era um engenheiro agrônomo, e a Dalgisa Luquezzi Paulinelli. A minha profissão, escolhida ainda muito novo, a minha vocação sempre foi pelo setor rural. Vivi em Bambuí por muitos anos, 17 anos praticamente. Eu fiz o curso primário em Bambuí, no grupo escolar José Alzamora. Eu, naquela época, era classificado como um bom estudante. Depois fui para o colégio. O colégio era um esforço de uma pequena comunidade, como Bambuí, talvez até para que a gente não saísse de casa, né, tão cedo, e criaram um colégio que recebeu o nome de um dos líderes da região, que era Antero Torres. Eu praticamente fui da primeira turma que cursou esse colégio. Já não fui muito bom aluno, não. Aí veio o futebol, veio o interesse pelas áreas rurais, eu gostava muito de viajar com meu pai, e as coisas foram meio complicadas para mim, porque meu pai era exigente. Quando a nota era ruim, ele ficava bravo comigo, prometia não levar na próxima viagem, ou então não deixar fazer o que eu gostava. Ele herdou terras, mas herdou terras já num limite razoável. Era uma propriedade que não daria a ele uma condição tão boa. Então ele montou um sistema em que ele explorava a propriedade sem precisar muito da presença, com atividades mais distantes, e tinha um escritório de topografia em Bambuí. Então, naquela época, o que era comum eram as divisões de terras. E essas divisões de terras sempre davam conflitos entre irmãos, entre herdeiros, era muito comum. E o meu pai tinha a fama de que com ele os conflitos se acertavam, ele era um bom mediador. E com isso o escritório dele rendia mais do que atividade rural. Em 1948 ele foi candidato a prefeito. Eu era pequeno, mas me lembro bem, era bem confuso aquilo, para mim, né? Porque PSD e UDN, os dois partidos, ele do PSD e o compadre dele, ele morava de um lado da prefeitura e o compadre do outro lado era o chefe da UDN. Meu pai padrinho do filho dele, os meninos não saíam lá de casa, eu não saía da casa deles, eu não entendia bem aquilo. Botaram como candidato da UDN um médico que era uma pessoa formidável, é pai do Neilo Lasmar, senhor Juquita. O senhor Juquita lá em casa era uma pessoa fabulosa para nós. Meu pai acabou ganhando por uma curtíssima diferença de 173 votos, mas ganhou. E aquilo foi para mim uma festa muito grande, né? Ele tinha um deputado da região, quer dizer, o pai dele era da região, que era o Maurício Andrade, e o Maurício conseguiu, em Brasília, naquele tempo, Rio de Janeiro, conseguiu um chamado posto agropecuário para Bambuí. O que era esse posto? Era uma fazenda, não era experimental, era uma fazenda modelo que seria implantada pelo governo na região, um negócio meio esquisito, para fomentar uma agricultura mais evoluída. Lá ele teve uma surpresa, que o posto agropecuário precisava de ter um engenheiro agrônomo para ser seu chefe, seu condutor, fazer a fazenda modelo. E a região não tinha engenheiro agrônomo, só tinha ele. Ele não teve dúvida, falou, não, isso aí é um grande feito que eu vou poder fazer para a região, então eu deixo a prefeitura para ser o chefe do posto. O posto produzia sementes, produzia mudas, porque não existia na iniciativa privada. Era o governo ou fazia ou não tinha, né? Isso era muito interessante. Mas o posto saiu tão bem que em menos de 2 anos ele foi classificado como um dos melhores e deram como prêmio uma escola de tratorista para a região. E hoje Bambuí tem um dos melhores ensinos agrícolas que tem o país em nível médio e agora está começando a fazer nível profissional e superior. Foi um pouco traumática a minha ida para Lavras. Primeiro que a primeira saída minha, né? Minha mãe aos prantos, né? Porque filho único,
Eu era meio durão, porque meu pai sempre... Mas eu também estava assustado com aquilo, sair de casa, né? A famosa saída de casa. Não era tão fácil a viagem a Lavras quanto eu pensava. Você ia ou de trem pela rede ferroviária federal já, né? Acho que era isso. Ou Rede Mineira de Aviação, nem lembro mais se ainda era a rede. Mas tinha que ir de trem ou então de jardineira, né? Um ônibus pequeno. Você ia até Formiga Lavras. E eu gastei um dia inteiro para chegar lá. Mas me lembro muito bem, quando eu cheguei, levei um susto, porque Lavras é uma cidade comprida. A gente chega do alto, você via aquilo, eu assustei um pouco. Será que é aqui que eu vou morar? E o meu susto maior não foi esse, não. Eu fui também, uma das razões que eu gostei muito, é que eu fui para o internato. E o internato lá era um internato, o colégio era americano, de administração americana, não é? Na realidade era o colégio de uma igreja presbiteriana americana que vinha para o Brasil fazer uma missão e dentre a missão religiosa fazia educação também. Eles tinham outros colégios semelhantes, o Gramber e Juiz de Fora, não era da mesma igreja, era outra, mas eram colégios muito respeitados, colégios muito de alto nível. E o internato lá era interessante, você tinha total liberdade, eu assustei com aquilo. Você ia onde queria, a hora que queria, tinha que chegar num horário, mas você tinha responsabilidade, você tinha certas coisas que você não podia fazer. Bom, isso me agradou, porque eu não queria ficar amarrado. A segunda coisa que eu levei um susto muito grande foi no nível do ensino. E existe um fato muito interessante. Acho que foi minha segunda aula, foi uma aula de inglês. Uma professora amabilíssima, delicada, simpática, entra na aula, só falava inglês. E eu boiando, mas boiando feito um louco, não entendia nada do que ela falava. E ela começou a conversar com os alunos respondiam em inglês, alunos dela que já vinham do curso ginasial, né, que passaram para o curso científico. Aí que eu me apavorei, eles já sabiam inglês e eu não entendia absolutamente nada. E ela me viu com aquele constrangimento e me dirigiu a mim, falando em inglês. Aí é que a coisa complicou. Eu fiquei numa sem graceza e, olha, apavorei. Por coincidência, teve mais uma ou duas aulas, uma aula de francês. A aula de francês era ao contrário, uma professora carrancuda, demonstrava ser por demais severa, exigente. Entrou na aula falando francês. A mesma coisa. Os alunos correspondiam com ela e eu... Só que essa não veio me aborrecer. Mas foi muito bom, porque realmente me adaptei. No instante eu já tinha me entrosado, essas professoras acabaram talvez me dando um pouco mais de atenção para que eu pudesse alcançar a turma. E na área que eu mais gostava, que era matemática, física, química, esses aí eu estava sempre muito bem, que era o que eu precisava. O colégio era um colégio numa chácara, ao lado da escola. Aquilo para mim era o céu, né? Eu logo podia, eu estava lá na escola, bisbilhotando uma coisa, bisbilhotando outra, que era a Escola Superior de Agricultura, né? Eu terminei o curso numa posição muito boa no colégio, e o que era principal, nas matérias que eu ia precisar lá no curso superior, eu era realmente um dos craques lá, eles me respeitavam. Eu tinha passado, e tinha passado em primeiro lugar. Com isso, eu fiquei bem mais feliz, porque quem passava em primeiro lugar tinha uma bolsa durante os 4 anos do curso. E isso me tranquilizou muito, né? Realmente, para mim, foi uma primeira vitória. Quando eu contei isso para o meu pai, eu me lembrei, ele se emocionou muito. Talvez porque a minha mãe tinha confidenciado a ele que eu quis largar o estudo lá. Que eu tinha achado que o ensino era muito superior ao que eu tinha tido, e aquilo tinha deixado ele arrasado, né? Essa notícia foi importante para ele, para mim. O Paulo Severino de Rezende, que foi presidente da Emater por 3 vezes, foi meu colega de turma. O Gileno Novaes, que trabalhou aí no governo em várias posições, também foi meu colega de turma. Eu fiz questão de ser muito dedicado, mas comecei logo, não sei, devia ter uma veia, né? Comecei logo a me interessar muito
pela política estudantil. E foi muito engraçado porque a escola estava numa crise nessa época. A igreja presbiteriana americana tinha dinheiro e ela começou a ver que não compensava ela manter um curso superior, especialmente de agronomia, que é um curso caro no Brasil. Ela estava tendo dificuldades. Então, começou a sair da manutenção e, com isso, o peso para que uma escola de agronomia se mantivesse por autossuficiência sua começou a preocupar, porque a escola não queria cair de padrão. A escola ela tinha principalmente os americanos que vieram para cá, como professores, eles tinham uma preocupação muito grande de dar um curso bem prático, com ciência, mas com um cuidado muito grande na formação moral e ética. Eu me lembro muito bem disso, sabe? Aliás, era um lema do Instituto Gama isso. A formação moral e ética dele sempre foi uma preocupação muito grande. E eu comecei a participar muito da política estudantil e acabei sendo candidato ao diretório acadêmico. E foi uma eleição disputadíssima, era voto por voto. E eu ganhei também por muito poucos votos. Para mim foi o primeiro grande desafio que eu tive na minha vida. Eu acabei terminando o curso em primeiro lugar. Embora trabalhasse muito, perdia muita aula, porque eu frequentava Rio de Janeiro, frequentava o UE aqui, Uni, participava, ia ver as coisas. E os alunos, meus colegas, me ajudavam, sabia que eu estava trabalhando muito, pegava material para mim, me emprestava as anotações, eu estudava de noite e eles de dia. Eu já levava uma desvantagem, né? Mas estudava. E acabei terminando o curso em primeiro lugar. Terminado o curso, antes de receber a festa de formatura, o diretor, que era John Huylock, era um americano de Iowa, ele chegou para mim e falou secamente: nós vamos precisar de você. Eu assustei, precisar por quê? O Bartels era um alemão que tinha lá, Bernard Bartels, está indo embora, ele está na aposentadoria dele praticamente, foi contratado pela Krupp, aqui em Belo Horizonte, e ele vai para lá trabalhar. E eu preciso de substituí-lo. Se eu for buscar fora, não há como eu pagar num nível que seja viável. Ou você fica aqui, ou nós vamos começar a fechar a escola agora, desse jeito comigo. Aqui eu levei um susto sem precedente, porque a escola era tudo para mim, né? Foi assim que eu fui ser professor. Nesse interim, houve a coincidência do meu pai ter sido chamado para vir ser o diretor do ministério aqui. E ia mudar para Belo Horizonte. Então eu propus a ele: ó, vamos vender o gado. E depois ele vendeu, inclusive, a fazenda também. E o senhor compra uma casa lá. E foi isso que aconteceu. Foi realmente um período, para mim, muito excitante, porque, além de estudar muito, nós tínhamos a preocupação da sobrevivência da escola, que estava cada dia mais difícil. No meu terceiro ano lá, veio a péssima notícia. Qual era a notícia? Que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos encerrava as atividades e transferiu a escola para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem nem como se manter, mas houve uma movimentação de professores, a sociedade, muito, Lavras, né, sabia da importância daquilo lá para eles, e os ex-alunos se cotizavam e mandavam dinheiro para que a gente fizesse o que precisava, porque a escola não tinha mais como sobreviver. Aquilo, para mim, me tocava muito, né? Naquela época, o governador Magalhães Pinto, que conhecia bem o Instituto Gama, era governador aqui, deu uma ajuda para se manter a escola enquanto se resolvia uma solução. Essa ajuda foi importante. E depois houve uma coincidência favorável. Naquela época, os professores me elegeram assim como o negociador para achar uma solução para a escola. Nessa época vai ter aquela reviravolta, né, com o Jean Goulart assumindo a presidência, o pessoal não gostando, principalmente a área militar contra ele, e arrumaram aquela forma do Tancredo primeiro-ministro. O Tancredo era um grande amigo nosso em Lavras. Tancredo perdeu várias eleições em
em São João del Rei, mas Lavras ele nunca perdeu a eleição. Ele tinha um amigo lá que foi uma figura excepcional para mim, que era político, Silvio Minicus, foi deputado aqui. Você pegar uma escola que era privada, um patrimônio grande, você tinha que relacionar tudo aquilo, embora ele lá tivesse o controle muito forte. Inscrever aquilo no patrimônio da União, pegar todos os funcionários, todos os professores, enquadrá-los dentro daquela legislação nova, foi uma burocracia que nos consumiu quase 2 anos. Enquanto não tivesse legalizada, institucionalizada a escola como federal, você não teria o apoio da verba federal, você não teria quem pagaria os funcionários, quem pagaria. Era uma coisa terrível. E o Tancredo, como primeiro-ministro, nos ajudou. Facilitou a mensagem da federalização. Eu preguei em Brasília, aí eu sofria, porque eu dava aula concentrada no fim de semana, ia para Brasília. Passava lá, articulando para que um projeto de lei, sabe, um projeto de lei para andar, precisa de alguém estar empurrando. E foi uma época de muito sacrifício. E nós conseguimos que a lei passasse. Mas veja bem, a lei passou em dezembro de 63. Para ser executada em 64, vem o movimento militar. Eu imaginei, agora vamos pensar que isso aqui é um movimento anti-americanista, mas felizmente não. Você, quando faz as coisas bem feitas, logo foi identificado que aquilo era uma coisa séria, que estava dando sobrevivência a uma instituição cinquentenária. A lei foi sancionada, agora a burocracia não. Essa, se vocês quiserem, eu conto uma história para vocês, mas tem que ser outro programa. Essas cidades do interior vivem de uma maneira muito prosaica, né? Muito interna. Realmente, o que se entendia no interior é que o Jango estava querendo fazer reformas além do que o Brasil suportava. E quando veio aquele movimento, houve vamos chamar, aquele alívio, olha, vamos ficar livre de um negócio que o Brasil não comporta. A gente sabia que a reforma agrária que precisava era uma reforma, você tem 2 consequências. Um lado, o lado da produção, o lado de melhorar as condições do produtor para que ele conseguisse fazer uma produção além da sua subsistência. Essa que era a reforma agrária ideal. Não seria só repartir terra. Terra o Brasil tinha suficiente para todo mundo, sem precisar de brigas. Eu acredito que o interior não chegou a ter aquela tensão de Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro teve tensão. Eu, por exemplo, naquela época ia muito ao Rio. No dia que estourou a Revolução, eu estava no Rio de Janeiro. Eu comecei a representar a escola numa associação brasileira chamada Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, ABEAS. Nós tínhamos algumas escolas muito boas no ensino agrícola no Brasil, mas todas elas com influência americana. A mais antiga delas era Eliseu Maciel, lá no sul. A outra foi Piracicaba, da Universidade de São Paulo. A outra foi Viçosa, que teve o Dr. Rufus, que foi uma pessoa de proa em Viçosa. E a outra era Lavras, que era americana. E nós formamos nessa ABEAS um grupo que procurou inovar no ensino. O ensino, inclusive o agrícola, ele tinha uma influência muito grande francesa no Brasil. Como ainda tem ainda até hoje em algumas áreas. Menos, mas ainda tem. E naquela época era muito forte. E nós caminhamos na direção, eu digo, copiar coisas boas, a melhor coisa que existe. Nós copiamos no Brasil, na década de 60, o Landgreen College americano. Era aquela filosofia de ensino, pesquisa e extensão. Foram as primeiras escolas a terem os professores em tempo integral, inclusive Lavras. Os professores do ensino de ciências agrárias do Brasil foram os primeiros a ir lá fora fazer os cursos de pós-graduação. Voltaram para cá e foram as primeiras escolas a criarem os cursos de pós-graduação no Brasil, os primeiros cursos
de pós-graduação que nós tivemos, tanto de mestrado quanto doutorado, foram as escolas de agronomia e de veterinária. E houve uma revolução no ensino agrícola, assim, e eu participei dela. E ela foi quem me deu condições depois de ter algum sucesso como administrador, se é que eu tive, né? O Rondon era chefe do gabinete, naquela gabinete civil do presidente Costa e Silva. E eu, diretor da escola. E o Rondon, eu acabei fazendo amizade com ele, embora ligado a Tancredo, mas ele não fazia política em Lavras, então não havia o ranço PSD-UDN, né? Morreu o Costa Silva, né? Teve aquele problema, depois morreu, entra o Médici. E o Rondon se candidatou depois, logo em seguida, a governador, e o Médici o indicou, ele foi eleito aqui pela Assembleia, e logo depois ele foi me visitar em Lavras. E viu os trabalhos que nós estávamos fazendo lá. E talvez em função daquele conhecimento que ele tinha comigo lá no governo federal e o trabalho que ele viu, aí ele então me convidou. Falei, doutor Rondon, mas o senhor está me tirando do meu ninho, da minha escola, que eu sonho tanto com ela, e eu vou dar uma informação para o senhor que o senhor não vai gostar, não. Qual é? Ele era muito objetivo, sempre foi, né? Hoje eu posso te ajudar mais como diretor da escola que como seu secretário. Mas por quê? Porque a sua secretaria não existe. Ele assustou, muito esperto, né? Ele falou, não, mas eu estou te chamando aqui para você formar a secretaria. O que você precisa para formar a secretaria? Seu apoio. Tive que vir, não é? Não, o balanço da secretaria foi um balanço que eu acho que foi muito positivo. Primeiro, foi essa confiança do Dr. Rondon de que a agricultura era importante e me apoiar. Ele me apoiou muito. Eu posso te confessar que o Dr. Rondon nunca me pediu para colocar um assessorista. A equipe minha foi eu quem escolhi e ele me apoiou integralmente. O Dr. Rondon é daqueles administradores que apoia e cobra. Ele tinha uma visão muito clara que o desenvolvimento de Minas passava não só por industrialização, pela agricultura também. E eu mostrava isso muito claramente. A primeira coisa que ele me permitiu foi organizar a secretaria. A secretaria não existia praticamente. Então eu propus a ele um negócio que na época assustou todo mundo. Olha, nós vamos fazer um sistema operacional, nós vamos juntar todos os órgãos que atuam no setor rural sob um comando único. Pode não ser eu, mas tem que ter um comando. Então o senhor, ou alguém. Não, é o senhor que vai tocar. E aí nós fizemos o famoso SOAPA. O que era o SOAPA? Pegamos todos esses órgãos e os que não tinham nós fizemos. Tem dois fatos que eu acho muito interessantes. Quando nós estávamos preparando para entrar, ele falou, olha, eu tenho um compromisso de reabrir o Instituto Agronômico de Minas Gerais, tanta tradição, foi fechado pelo Israel. O Israel tinha sido vítima, o Israel foi eleito contra a Revolução, não teve apoio, e o Israel era muito esperto, o Israel não era político de primeira viagem, não, é um dos homens, para mim, um dos melhores homens de Minas Gerais. E o Israel, coitado, sofreu, teve que, para não ser caçado, porque o que se pensou provavelmente é que eles tirariam o apoio dele, ele não conseguiria manter o Estado e eles interviam. Mas ele foi vivo, ele foi mais rápido e fechou tudo que podia fechar para encurtar os custos de Minas em uma autossuficiência curta. E, infelizmente, o Instituto Agronômico teve que ser fechado, como outras instituições foram. O doutor Rondon falou isso comigo, eu falei, doutor Rondon, eu estou vindo de universidade, conheço o Instituto Agronômico como a mão, conheço todos os profissionais lá, tinha feito estágios lá, como estudante, mas o Instituto Agronômico não funciona no sistema que está. Mas por quê? Pesquisa sem ter autonomia financeira, administrativa e técnica não funciona. E o Brasil não funciona por causa disso. Eu conheço o DNPEA, fiz estágios lá, conheço os seus diretores, seus melhores profissionais, e eu lhe digo isso com toda a franqueza, não funciona. Se nós nas universidades fizemos alguma coisa, porque nós temos autonomia. Ele parou, e para que você quer fazer? Eu falei, eu quero criar uma com autonomia. Como é que você vai fazer isso? Eu falei, doutor Rondon, eu andei pensando, tem o Decreto-Lei 200, e vamos criar uma autarquia especial. E levou aquele susto. Ele falou, mas será que você pode fazer isso? Eu falei, eu vou estudar. Aí ele virou para mim, você vai no advogado-geral do Estado, se ele estiver de acordo, eu autorizo.
eu gastei muito mais a convencer o advogado-geral do Estado do que o doutor Rondon. E acabou que ele me autorizou, sim, porque o advogado concordou. Pelo decreto-lei 200, nós criamos uma chamada autarquia especial Pipaengue. Esse Pipaengue é famoso, viu? Ele precisa ser lembrado porque ele começou uma virada na área de ciência no Brasil, ciência e tecnologia no setor. Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais. Esse nome foi nós que inventamos, o grupo aí que inventou, a equipe. A equipe era muito unida. 71. Logo no início, logo nos primeiros meses, a nossa ideia era montar projetos de pesquisa voltados aos problemas mineiros. E aí sim eu vi o quanto a área de ciências agrárias me ajudou. Eu chamei um rapaz de Viçosa que estava em Sete Lagoas, chamado Elvésio Saturnino, está aí vivo, e convidei ele para ser o presidente dessa autarquia. Era um projeto integrado. Por que integrado? Porque a minha preocupação é pegar tudo que existisse. Tudo aquilo do Instituto Agronômico foi passado para o Pipaengue. Os bens imóveis, os móveis, os semoventes e o corpo técnico e administrativo. Mas pegamos as universidades, lá, Viçosa e Belo Horizonte, naquela época nós três, quatro, praticamente, Belo Horizonte com a ensino de veterinária. Era o que era uma das melhores do Brasil na época. Eu acredito que ainda é uma das melhores hoje. E arrebanhamos esse pessoal. Eu, como vinha de lá, foi fácil. Conhecia todo mundo. Vamos trabalhar em conjunto, vamos montar os projetos em conjunto. E contratamos os primeiros 62 pós-graduados das melhores escolas que nós tínhamos, nas matérias que nós precisávamos. Em um ano, nós estávamos com mais de 350 experimentos montados, projetos de pesquisa, montados em Minas Gerais toda. No Cerrado, que nós estávamos começando, e lá nas áreas de café, de arroz, de milho. Vem aqui o Cirne Lima, o Rondon o convida, o doutor Rondon fez questão de que nós fizéssemos uma exposição do que estávamos fazendo, em todos os órgãos. E quando o doutor Elvésio fez para ele essa demonstração e mostrou que tinha 352 experimentos já montados em Minas Gerais, ele interrompeu e falou, mas como? Se o DNPE tem pouco mais de 30 projetos de pesquisa em andamento, os outros estão parados porque não conseguem, etc, etc. E aí nós fomos... Dali o Cirnina saiu convencido que ele tinha que mudar alguma coisa, criou aquele grupo de trabalho, mandou o grupo de trabalho vir aqui, ver o que estava acontecendo, e aí fez aquela reunião em 72 lá em Brasília, e a proposta da Embrapa, que em 73 foi criada. Não foi eu que criei, foi o Cirne. Mas o que eu achei que foi importante, que foi a primeira demonstração de que o Brasil já começava a ter condições de buscar soluções próprias. Isso nós demonstramos aqui. Por exemplo, nós não tínhamos assistência técnica na secretaria e a administração direta não tinha condição de fazer. Eu fiz uma inovação que não, causou um pouco de discussão, mas depois todo mundo concordou. Eu fui buscar a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural, criada por Rockefeller aqui, na época de Milton Campos. Criou-se a ACAR, mas ela era uma entidade privada, enquanto teve o apoio da Rockefeller, ela andou bem, depois ficou um pouco amarrada. Eu vou procurar a ACAR e chamo eles, olha aqui, nós temos que montar um sistema de assistência técnica e eu não gostaria de duplicar. Ou vocês vêm para cá ou nós vamos ter que competir. É lógico, o Renato Simplício é um sujeito de uma visão extraordinária. Ele falou, não é agora, o que você está fazendo? Aí começamos a discutir. E ele tinha gente muito bem preparada, ele próprio era muito bem preparado, curso de pós-graduação, o Eliseu Andrade Alves, que é um dos melhores técnicos que tem o Brasil, e ele tinha um grupo que estudava isso com ele, inclusive era muito amigo dele, do Eliseu, está aqui hoje, Zé Pastore. Ali nós fomos melhorando o SOAPA, botamos o IF com a função especial, a Rural Minas, o Israel tinha negociado e não deu tempo de fazer o programa Noroeste. A Rural Minas entrou com toda a força, né? Nós fizemos mais de 3.000 obras nesse Noroeste Mineiro, aproveitando o programa que o Israel tinha aprovado no Banco Mundial, e ela desenvolveu muito. Aí começamos, propusemos Jaíba, propusemos apoiar o Gurutuba,
começamos a estudar o Jequitaí, começamos a fazer ação discriminatória. Essa ação discriminatória em Minas Gerais, isso deve ter dado um problema para o Dr. Rondon, eu fico com pena dele até hoje. Ação discriminatória é você identificar uma terra, ver que o título é falso, e ir lá e assumir aquela terra pelo Estado. Isso era um negócio que ninguém admitia. Mas o Dr. Rondon era muito firme conosco, ele era um homem de convicção, ele tinha confiança no que estava fazendo e ele deu apoio. E nós reavimos 2,5 milhões de hectares para o governo de Minas. Aquilo causou uma euforia, né? Eu vim da região de café, e essa região sofreu muito. Houve um programa em que o Delfim era o todo-poderoso, verificou que tinha café demais, mandou arrancar café. E houve um grande estímulo. Se arrancar café, tinha um financiamento para arrancar, plantar milho não pagava nada, mas era arrancar café. E depois o Delfim viu que tinha arrancado o suficiente, em 1970 fez um programa de apoio à cafeicultura para renascer uma cafeicultura melhor. Ele estava certo. E deu 50 milhões de cova para cada estado. Eu entrei nessa época, exatamente nessa época. E eu comecei a discutir, principalmente o Fernando Reis era um sujeito excepcional, vocês devem ter ouvido falar nele. Fernando Reis é um economista que comandou aquela equipe que fez o diagnóstico de Minas Gerais. A equipe dele era boa, a minha equipe era muito boa, aliás, o Paulo Romano era da equipe dele, me emprestou, e eu juntei uma equipe boa com o Renato, com o Eliseu, essa turma, e nós começamos a discutir as saídas de Minas. Quais as saídas? Até baseado no trabalho que ele tinha feito 3 anos antes, que o Rondon, por isso, o chamou, provavelmente, para ser o secretário da Fazenda. E nós identificamos o seguinte: olha, o Sul tem alternativas. O Sul tem algodão naquela época, né? Tem açúcar, tem laranja, tem isso, tem aquilo. E nós aqui temos o leite e vamos ter que ter o café. O berço natural do café é aqui. Café de Minas é melhor do que o de lá. O café daqui é bom. E aí eu lancei a tese de que Minas tinha que recuperar a cafeicultura e que Minas tinha que liderar a cafeicultura. Isso não pegou bem lá em cima, não. Delfim mandou um recado mal criado para mim, dizendo que eu não pensasse que ele não dava nem um pé a mais do que os 50 milhões que ele tinha autorizado para Minas, São Paulo, Paraná, e 50 milhões somando Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rondônia. Eu não conformei com aquilo, não. E a minha tese era de que nós tínhamos que botar café em Minas Gerais a qualquer custo. E o Delfim não deu dinheiro, nós temos que arrumar o dinheiro aqui. Vocês vão ver aí a confiança do Dr. Rondon. Aí eu tinha conversado com o Fernando, falei: Fernando, eu vou propor uma heresia para o Dr. Rondon. Nós vamos propor que a Caixa Econômica do Estado de Minas capte dinheiro para nós plantarmos café e nós vamos emprestar. E ele vai ter que ajudar, nós vamos complementar esse juro aí, qualquer coisa. Fomos conversar com o Dr. Rondon. Ele, Lúcio Assunção também era uma pessoa que participou muito, e ele era muito ativo, né? Então nós fomos falar com o Dr. Rondon: mas e o dinheiro? Eu falei: Dr. Rondon, o dinheiro nós vamos captar. Mas como? Na Caixa Econômica, vamos fazer um movimento, o agricultor deposita dinheiro e nós vamos aplicar todo esse dinheiro. Ele mandou chamar o Juquita, era o presidente da Caixa, era um amigo dele de infância lá de Uberlândia, mas um sujeito muito seguro. E o Dr. Rondon me pediu para fazer uma explanação para ele. Eu explanei, falei: olha, nós vamos recuperar a cafeicultura mineira mais do que os outros estados, para isso não há dinheiro do governo federal, nós temos que captar aqui e nós achamos que a Caixa tem condição de captar. O Juquita, muito seguro, falou: doutor Paulinelli, mas quanto o senhor precisa? Quando eu citei o número, ele foi assentando, não tinha cadeira, ele procurou a primeira, assentou: mas isso é tudo que a Caixa tem hoje em depósito? Eu falei: então nós vamos trabalhar mais, né? O Dr. Rondon deu um apoio a isso. Nós fazíamos verdadeiros comícios nesse interior de Minas, juntava gente em praça pública. Olha, era discurseira, era o que precisasse. A Caixa se transformou no maior banco de crédito rural do estado. Todo mundo sabe disso. Infelizmente foi fechada depois. A Caixa deu conta disso. O resultado eu vou simplificar. Ao invés de plantar 50 milhões de covas de café por ano, que queria o Delfim, portanto nós em 4 anos íamos plantar 200 milhões, Minas plantou 970 milhões de covas de café, quase 1 bilhão. E se transformou no maior produtor de café.
Um belo dia eu estou na secretaria, toco o telefone do doutor Rondon. Professor, me chamava de professor, ele sempre foi muito... Está aqui comigo. Era deputado federal. Doutor Aureliano Chaves, que acha que sua tese é muito avançada, que o senhor não vai ter mão de obra suficiente e que nós vamos ter um problema sem saída em Minas Gerais. Eu falei, ele está aí, doutor? Tá. Fala com ele que eu vou buscá-lo. Peguei o carro e fui lá no palácio. E conversei com o Aureliano umas 3 horas, mais ou menos. E o Aureliano se convenceu que eu estava certo. Rondon ficou muito satisfeito com isso, porque o Aureliano era um sujeito de peso, né? E de peso lá em cima também, tanto que foi indicado governador depois dele. E foi muito engraçado, porque eu fui para ministro e o Aureliano veio para governador. Toda vez que eu vinha a Minas Gerais, e olha as gravações, ela deve sair, o Aureliano fazia um discurso contando essa história. E ele dizia que a Fiat, que Minas tinha ganhado tantos milhões, rendia por ano tanto de ICM. E o café que o Paulo Nelly acreditou e me fez acreditar, rende 3 vezes. E Minas está se recuperando pelo café. Esse foi um fato importante em Minas, sabe? Eu acho que não foi só meu, isso aí foi resultado de uma equipe que discutiu isso muito. Nós chegamos à conclusão de que Minas precisava ter o café, como precisava ter o leite, e que seria a saída econômica de Minas, e foi. A reação de Minas começou aí, vocês não tenham dúvida. Rondon foi um governador industrial, um governador de industrialização, um governador de comércio, ele ativou muito o comércio em Minas, etc. Mas o grande feito dele foi ter feito aquele programa de café que realmente virou a economia mineira e botou Minas em segundo lugar, assim, disparado. O Cerrado era uma discussão. É possível ou não é possível? Este congresso, em Sete Lagoas, em 1950, foram apresentadas algumas teses mostrando que o Cerrado era viável de ser recuperado. Com o calcário, com os fertilizantes, ele poderia produzir algum tipo de grão. O país também não era muito atrasado em agricultura, mas a nossa capacidade produtiva pequeniníssima. Era aquelas terras roxas do Paraná, de São Paulo, um pouco do Rio Grande do Sul, um pouco em Minas Gerais e não mais. E o pior, que quando chegou na década 60, final da década 60, toda essa área brasileira, em que pese o governo estava botando mais dinheiro para ver se melhorava a produção, não conseguia abastecer o Brasil. O Brasil, vocês são mais novos do que eu, mas não pegaram. O Brasil tinha fila para carne, tinha fila para leite, fila para o feijão. Nós éramos importadores líquidos de arroz, feijão, milho, trigo 100%, carne, leite. Era uma vergonha. O Brasil era um país importador. Então precisava de alguma coisa a mais. E sabe quem teve essa visão? E eu presto essa homenagem a ele? Um homem chamado Israel Pinheiro. Eleito governador em Minas, ele anuncia na posse dele. Eu não era um professorzinho em Lavras. Ele anuncia, em 1968 eu era diretor em Lavras. Ele anuncia que ia fazer um projeto de ocupação do Cerrado Mineiro. O Israel não teve apoio para tirar da estação experimental e botar no campo. Mas houve um fato que eu reputo como fundamental, que a estação experimental de Felizlândia comprovou as teses do Congresso de Sete Lagoas, de que se o Cerrado fosse manejado e tratado, ele montou lá experimentos de algodão, de arroz, de milho, de feijão, de pasto para leite, para carne, montou agroindústria. Ele não tinha um apoio para fazer o que ele queria fazer. Então, não saiu o projeto Cerrado de Israel, foi um projeto oficial, mostrou que era viável. Rondon me convida e vem eu com todo o entusiasmo e toda a certeza. Primeiro, de que o Brasil tinha que achar uma solução própria. E segundo lugar, o mundo estava em fome. Os Estados Unidos demonstravam aquele poderio total. Em 68 fez o primeiro embargo não político, dizendo, naquela crise que houve de clima, né, um clima seco no todo o hemisfério norte nos Estados Unidos,
Na Europa, aquela planície central, na Ásia também, uma seca sem precedente, e a produção caiu 50%. E o americano teve de fazer aquilo que para ele era a maior vergonha, confessar ao mundo que ele não tinha cumprir os contratos da venda de alimentos. Aquele embargo foi uma mudança de sinal. O Brasil era um importador de alimentos, precisava de se autofazer, e o mundo está precisando de alimentos. Essa foi a tese nossa aqui. E nós discutimos, o doutor Rondon tinha absoluta... Ele era do Triângulo, o Triângulo é cerrado, ele tinha fazenda no Cerrado, e ele tinha convicção de que aquilo precisava de ser feito, sim. Ele me apoiou muito. Nós julgamos a EPAMIG, julgamos a Emater, julgamos todo mundo a se preparar. O crédito rural, até 1971, era um crédito regido por uma lei proposta do doutor Rondon Pacheco. Era chamado Cédula Rural Pignoratícia. Eu quero adubo, Eu ia no Banco do Brasil, o Banco do Brasil olhava a minha ficha e o meu cadastro. Esse aqui pode. Eu assinava, se comportava, eu assinava a Cédula Rural Pignoratícia, aquilo ele penhorava os meus bens, etc., e me dava o adubo. Se eu largasse o adubo no meu paiol lá por 20 anos, não tinha importância, desde que eu pagasse. Esse era o crédito rural, e tinha dinheiro demais para isso. Então, você sabe que era um crédito pouco objetivo. Aí vem essa turma do Rondon, do SOAPA, e começa a discutir. Isso não pode ser assim. Nós precisamos fazer crédito adaptado a projetos que tenha início, meio e fim. E começamos uma discussão sem precedentes. Felizmente, do nosso lado, Fernando Reis, que também já tinha visto esse erro lá no Banco Central. Era diretor do Banco Central, no lugar do... Quando o Fernando Reis veio para Minas Gerais, Paulo Leocota, o doutor Rondon chamou aqui. Olha, essa turma está querendo fazer isso, isso, isso. Ele enfiou a mão na cabeça. Mas esse sistema não dá conta de fazer isso, etc. Depois de muita briga, o Paulo Leocota, eu não faço isso geral, não. Vamos fazer uma experiência, fazer pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, porque tinha uma equipe muito boa, né? A equipe do próprio Fernando Reis, né, como a turma chamava. E lá estava o Lúcio Assunção, que era um sujeito excelente. O Lúcio é um sujeito inteligentíssimo. Eu sempre o respeitei muito. E nós criamos lá um chamado PCRI, Programa de Crédito Rural Integrado. Sabe qual era o dístico dele? Da agulha de costurar saco ao avião. O que precisar nós financiamos. Aquilo foi todo mundo ficou assustado. Aí começou o programa de Cerrado no Brasil. Por quê? Porque aí nós fizemos uns treinamentos rápidos de equipes que acompanhavam os experimentos em campo, que sabiam como é que montava um projeto, uma equipe técnica em agronomia, em veterinária, em pecuária, em tudo que fosse, uma equipe na área de financiamento, o Banco de Desenvolvimento treinou a equipe deles para nessa montagem, avaliação, acompanhamento e avaliação desses projetos. E em 1971 começamos a fazer os primeiros projetos em Minas, ainda em 71. Eu entrei em março, ia se plantar em outubro. Nesse período nós conseguimos fazer isso. E foi interessantíssimo, porque nós tivemos que escolher agricultor. Depois de escolher aquele que era capaz de... Porque precisava de mudança. Aquilo era uma revolução. Você pegar um agricultor de várzea, um agricultor de terra roxa e botar num cerrado, você tinha que convencer o sujeito a acreditar em você. O banco aprovava o projeto, chamava o produtor, ele assinava o contrato e ele sabia que na data que estava previsto para liberar o dinheiro, para ele desmatar, para ele arar o terreno, para ele gradear, ele colocar o fertilizante, impreterivelmente estava o dinheiro na conta dele para ele fazer aquela operação. E funcionou bem, porque as duas equipes estavam juntas, a equipe financeira e a equipe técnica. E o projeto foi muito bem. Embora eu confesso que aquelas produtividades fossem hoje, estavam todas quebradas. Mas o preço era excepcional e o tempo correu muito bem. Aí, no ano 72, eu me lembro bem do doutor Rondon, coitado, ficava com a cabeça branca, porque aí houve uma demanda sem precedente. Aí não tinha que escolher, não. Foi aquela avalanche de pedidos. Faziam fila, até não era só no meu gabinete, até no dele, os amigos dele, olha, esse projeto é bom, eu quero fazer e tal. Foi o chamado projeto integrado, projeto de crédito rural integrado, que ensinou a fazer.
E começou a dar certo no Cerrado, foi isso. O presidente tinha passado pelo SNI, né? E depois pela Petrobras, e lá ele tinha analisado muito o problema de agricultura. O presidente tinha convicção de que o Brasil precisava de ter um equilíbrio melhor e que a agricultura tinha que ser um dos carros-chefes do país. Ele sempre teve essa convicção, ele era um homem muito estudioso. Quando ele foi eleito, ele foi surpreendido, quer dizer, ele já foi eleito surpreendido pela crise do petróleo. E essa crise do petróleo ia mudar a face do mundo. Petróleo que era $3 o barril, passou para $11 o barril. O Brasil produzia pouco mais de, não chegava a 30% do seu consumo. Um dos pontos que ele achava que era importante era desenvolver o setor agrícola. Quando o Dr. Rondon foi visitá-lo a primeira vez, falou muito sobre agricultura com ele. E o Dr. Rondon me disse depois pessoalmente que achou interessante, porque ele conhecia o que estava se fazendo em Minas, fez umas perguntas muito procedentes. Um belo dia, eu recebi um recado que tinha uma audiência marcada para mim. Eu fui lá, eu vi que ele tinha estudado tudo. Perguntava isso, perguntava aquilo. E para mim foi muito confortável realmente, porque, veja bem, eu, secretário aqui, o Rondon teria mais 2 anos de governo. Vou ao presidente para mostrar os projetos, que dependia muito do governo federal. Aquilo para mim foi uma suprema glória, né? Eu vou convencer esse presidente que aquilo lá é bom e que ele vai nos ajudar. Na hora que ele foi se despedir, ele falou: eu gostei muito desse programa de leite, acho que você está absurdo. É o primeiro programa consenso que eu vi aqui. Leite é realmente uma vergonha o Brasil continuar a importar leite. E me mostrou uma tabela de importação de leite do Brasil, cada dia crescendo. Ele falou: você podia me fazer um esboço de um programa nacional sobre leite? Eu falei: posso. Quantos dias o senhor me dá? Quantos o senhor precisa? Eu falei: 15 dias. Despedi dele e vim embora. Eu tinha uma equipe aqui, inclusive um sujeito muito experiente, um uruguaio muito experiente. Cheguei e contei para o pessoal: ele gostou do nosso programa e quer um programa nacional e eu quero levar um programa de primeira linha, porque isso vai me beneficiar nós, aqui em Minas, porque nós somos o grande produtor. Começamos a trabalhar no programa. E eu, invariavelmente, saía daqui sexta-feira e voltava segunda-feira, ia para o interior aí. Ou era café, ou era cerrado, cada hora eu estava num lugar. E fiz essas viagens, cheguei segunda-feira, eu atrasei um pouquinho, estava todo empoeirado, porque eu estava numa região de muita poeira. Cheguei aqui, passei no meu gabinete e a secretária falou: olha, naquela época o coronel Moraes Rego está querendo falar com o senhor com urgência. Eu falei: então liga para ele. Eu vou em casa tomar um banho, né? Então liga para ele. Liguei, ele falou: o presidente quer falar com você hoje ainda. Eu falei: mas sobre o projeto, ele me deu 15 dias, hoje são 9 dias. Não, você vem assim mesmo, traz o que estiver pronto. Eu corri em casa, tomei um banho, liguei para o doutor Rondon lá de casa. Ele falou: ele vai te convidar. Eu falei: não vai não, ele tem ministro. Eu vou levar o projeto para ele. E fiquei muito apertado, dei um grito do pessoal lá: enquanto eu tomo um banho, vocês acabam de montar isso aí? E trouxeram, mas as soluções mesmo ainda estavam só rascunhadas. O Rondon me emprestou o avião dele. Falei: não, você vai no meu avião. Eu sentei no avião e elenquei 18 itens que precisava para fazer o programa nacional, né? Cheguei lá, achei meio esquisito, porque eu desci, fui a pé mesmo, ele estava ali no bolo de noiva famoso, né? Com a equipe dele. E eu fui entrando, as portas abrindo, o Paulinelli chegou, e fui abrindo, e a hora que eu vi, ele estava na mesa assim. Eu falei: presidente, o senhor me desculpe, o senhor me deu 15 dias, hoje são 9 dias, mas aqui está o projeto, eu lhe mando isso depois dela, porque eu fiz no avião essa segunda parte. Ele tirou os óculos, leu, e é isso mesmo, é isso que eu quero. Eu não chamei aqui, não foi para cobrar o projeto, não, eu chamei porque eu vou precisar de você, para você me ajudar a executar esses projetos aqui. E eu levei um susto, realmente eu achava que ele tinha ministro. E eu até te confesso, eu acho que ele tinha realmente na cabeça a escolha de um ministro. Eu arrisco. Um era colega meu, excepcional, que ele acabou botando no Ministério do Interior. É um sujeito excepcional, Maurício Rangel Reis.
ou então o CGA, que ele gostava demais e que sempre gostava de agricultura. Para mim, eu te confesso que eu tive uma oportunidade muito grande, porque o que nós estávamos fazendo aqui, eu tinha convicção que era possível fazer no Brasil. Tinha uma convicção muito grande. Segundo lugar, eu tinha uma admiração, e tenho, uma admiração sem precedente pelo Cirne Lima. Convivi muito com ele, e o Cirne é um homem que tinha uma visão muito ampla e que me aturava, e às vezes nós assentávamos, discutíamos, e eu me sentia muito à vontade em ver a dimensão nacional na figura do Cirne, sabe? O Cirne me cativou muito, eu tinha por ele uma admiração sem precedentes. Quando ele saiu, eu levei um choque sem precedentes, vocês lembram, né? E ele foi infeliz, porque ele queria criar a Embrapa, queria criar um sistema nacional articulado, né? Como eu fui poder fazer, eu fiz. E ele não pôde, porque uma semana depois ele teve aquela briga com o Delfim, escreveu aquela carta muito mal criada, se colocou numa posição quase antagônica à própria revolução da época, né? Ao governo militar, e foi embora. E houve outro fato interessante. O substituiu o Moura Cavalcante, meu amigo também. Moura é pernambucano, era presidente do INCRA. Eu tinha tido umas ações aqui que eu dependia do INCRA e ele me atendia com uma presteza, com uma boa vontade. E ficamos amigos. E ele, eleito ministro, me chama lá. Paulo Nelly, diz que esse negócio de Embrapa aí tem muito com vocês lá em Minas, que eu sei que deu essa ideia. Eu falei, não foi eu não. Eu criei o Pipaengue, que chamava Pipaengue ainda, que é isso que eu acho que a Embrapa vai ser muito maior do que o Pipaengue. Ele falou, olha, eu não sou do ramo, ele era advogado e era usineiro. Você não quer vir orientar esse pessoal? Eu falei, que isso, você tem os melhores sujeitos que tem aí, e a Embrapa é o principal instrumento do ministro. Assuma isso. E ele realmente compreendeu, sabe? Ele assumiu uma posição firme com relação à Embrapa. A lei era autorizativa. Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma empresa de pesquisa. Mas, para criar a empresa, tinha que incorporar todos os bens do famoso DNPE, Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias. E era um monstro. E essa passagem levou 6 meses, 7 meses que ele estava lá. Eu, quando entrei, não tinha ainda sido efetivada a empresa. Eu que assinei a transferência dos bens e, efetivamente, criei a Embrapa. Aquilo, para mim, eu era professor, estava no meio, aquilo, para mim, soava como uma harmonia, e com o apoio do presidente, que o presidente tinha absoluta convicção. Isso aí, durante aquele período preparatório, nós tivemos uns embates formidáveis, sabe? Nós tínhamos uma convicção que ou o Brasil criava uma tecnologia própria para a agricultura tropical e fazia essa agricultura, ou então esquecêssemos. Vamos produzir outras coisas que nós temos de recursos naturais e vamos ser importadores. Nós não temos competência. Ele tinha absoluta certeza e confiança. Isso me ajudou demais. A Embrapa não, hora nenhuma faltou dinheiro. O Moura Cavalcante vinha fazendo um trabalho muito bom de assentamento numa região estratégica, que era a região de Rondônia. E o presidente Geisel tinha uma convicção muito grande e que, se eu já tinha essa ideia também, eu fiquei muito fortalecido. É que nós não podíamos ir pela Amazônia como queria o Médici. O Médici criou Transamazônica, criou programas da Amazônia, criou Perimetral Norte, criou mais isso, mais aquilo, achando que o Brasil tinha de ocupar a Amazônia. O Geisel tinha uma ideia, embora frutos, né, frutos da mesma origem, militares, etc., mas o Geisel tinha uma estratégia diferente. Olha, a Amazônia vai ser conquistada de forma diferente. Nós temos que ocupar, via Rondônia, que as terras roxas, nós sabemos trabalhar, não vamos mexer nesse bioma da Amazônia se nós conhecemos. Você está criando a Embrapa para nós desenvolvermos aí uma tecnologia para poder mexer naquilo lá. Sem isso, não. Agora, não vamos falar isso, vamos fazer, para não implicar situações de constrangimento. Eles não queriam ter choque entre eles, os militares. Mas a estratégia que eu adotei foi essa. Essa era uma polêmica que se tinha. E quando eu comecei a abandonar a Transamazônica e apoiar os projetos de assentamento em Rondônia, eu fui criticado por isso muitas vezes. Pô, mas fizeram a Transamazônica, agora estão tirando recursos. Não, eu tentei minimizar os efeitos, tentar parar aquela usina de álcool lá, eu
contratei gente de fora, porque os que estavam lá não, para ela funcionar e reduzir. Então aí cruzam os dois pontos. A reforma agrária, nós tínhamos a convicção de que o governo tinha que ser mais rápido, mais inteligente. Ele não, ao invés de esperar a tensão social, que nós tínhamos que assentar todos que precisassem de terra e ter a retaguarda de que os que efetivamente eram produtores estavam recebendo terra. Então nós assentamos. Não foi muito, foram 204 mil famílias foram assentadas no meu período. Mas eram famílias de agricultores. E mesmo assim nós tivemos um erro bastante grande em termos de resultado. O Cerrado também causou polêmica, porque eu tinha tudo azeitado aqui. Além do presidente acreditar, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas, né, lá do Ministério do Planejamento, estava fazendo um estudo sobre o Cerrado no Brasil. Eu nunca pensava que eu ia ser ministro, mas fui chamado. Quando chego lá, primeira coisa que se discutiu, vamos tocar o Cerrado? Vamos tocar o Cerrado. E o que eu tinha? O programa do IPEA, dirigido por quem? Maurício Rangel Reis, que o Geisel convidara para ser o seu ministro do interior. Quem era o chefe do Maurício Reis? João Paulo dos Reis Veloso. Quem era João Paulo dos Reis Veloso? Ministro do Planejamento do Médici, continuou como ministro do Planejamento do Geisel. Não é isso? Então vocês veem que eu peguei a coisa pavimentada. Além disso, o Siemens. O Siemens eu já conhecia, ele tinha investimento em Minas, lá em aquele projeto lá de Alfenas, eu fiquei conhecendo, e ele achava que eu entendia de agricultura, me consultava no projeto dele de vez em quando lá. Então o Siemens veio e apoiou. Então o projeto lá em cima, para mim, foi... Eu tive só de ajudar. Mas aí nós montamos o chamado projeto Polo Centro. O Polo Centro foi um dos mais fortes projetos que nós tivemos no Brasil. 3 bilhões de dólares para ocupar 3 milhões de hectares de cerrado. Surgiram muitas polêmicas, mas evidentemente que nós tínhamos certeza de que o cerrado já estava sendo mal usado. O cerrado era um uso só extrativo, sem nenhuma responsabilidade sobre o futuro dele. Esse programa veio também com recursos para infraestrutura, estradas, energia, telefonia, armazenamento. E a tese nossa é que nós íamos ocupar o cerrado para não ir para a Amazônia antes da hora, porque o cerrado estava mais próximo dos grandes centros consumidores, nós já tínhamos alguma tecnologia para ajudar o produtor, que a grande tecnologia do cerrado só veio depois com a Embrapa, e que seria mais econômico, já tinha mais uma infraestrutura, era mais perto, era mais viável. E a tese era aquela, de que o Brasil precisava de acabar com o seu problema de autoabastecimento, parar de importar e ter excedentes para exportação. E isso nós conseguimos virar naqueles 5 anos. O Brasil já era exportador no final, né? Ele tinha obsessão para que o país voltasse à normalidade. O Geisel tinha uma visão clara de que a revolução tinha que ser mais curta. Ele achou que aquilo já estava demorando demais. E quanto mais demorasse, mais difícil seria a retomada da democracia. E eu posso dizer a vocês, eu não participei muito dessa luta interna que existia, mas ele deixava transparecer as preocupações dele. Episódios como aquele lá do Herzog, o Geisel sofreu demais com aquilo. Eu achava que ele ia ter um problema, que ele ia ter um problema de saúde por causa daquilo. Ele achava que aquilo significava... Aquele fechamento do Congresso, aquilo para ele foi uma matança. Ele tinha umas preocupações mineiras com a política mineira, ele disse que não podia nunca estar contra Minas Gerais, mas que também não podia ceder porque os mineiros tomavam poder. Ele tinha que medir bem. E paulista também ele tinha muito medo. Ele achava que São Paulo já tinha o poderio econômico e não podia ter o poderio político. Se ele pudesse, ele tinha feito um presidente já civil. É porque ele teve aqueles arranca-rabos com a turma
da direita radical. E ele teve medo de que isso não funcionasse. Tanto assim que no final ele se abriu muito para toda a equipe, de que ele estava convocando o Figueiredo, porque o Figueiredo era um homem que harmonizava todas as tendências e tinha confiança de todos. E que ele precisava de 6 anos, que era o tempo para acabar com o ato institucional, completar a anistia e abrir a eleição. Ele achava que era o tempo mínimo que o Figueiredo gastaria para isso. Ele era um homem efetivamente obstinado por isso. Olha, eles tinham um senso de responsabilidade em desenvolver o país. Podiam errar, como houve muitos erros, inclusive nosso. O governo Geisel também errou. O governo Geisel também errou. Nós fomos muito criticados pela Ferrovia do Aço. Outra coisa que foi muito criticada na época e que eu procurei estudar e compreender melhor foi o problema do acordo atômico com a Alemanha. O chamado excesso de autoritarismo, eu acho que no processo político houve. Agora, no processo operativo, desenvolvimentista, não. Havia um diálogo muito grande. O Geisel achava que Minas Gerais precisava de continuar no processo político e achava que o Francelino, o Aureliano e eu tínhamos que estar no mesmo barco. E eu não queria, eu queria deixar. Eu tinha sacrificado muito minha família, tinha falado isso com ele. Falei com o Figueiredo quando a primeira vez que ele conversou comigo. Eu achei que vir para Minas para participar de um processo político, talvez eu fosse obrigado a fazer. E eu vim para o BEJ pensando, naturalmente, de que houvesse um projeto para se seguir uma linha, mas depois vi que não era bem isso. Então foram 3 anos. Quando eu saí daqui, o BEJ era uma caixa de segredos perigosíssimos, explosivos, e que eu achei que tinha continuado assim, mas em 5 anos passou aqui um moço chamado Admar Terra Caldeira, que é um craque em banco, que transformou o BEJ de uma maneira excepcional, colocou o BEJ numa posição excepcional e me entregou o BEJ. Eu nem devia ter pego, porque o Admar ia tão bem, mas achei que era um problema político e peguei o banco como uma bola no pênalti para chutar. O Admar foi um craque. Foi o primeiro a se informatizar, né? O primeiro sistema online foi o do BEJ no Brasil e o banco tinha uma força muito grande. A nossa mesa de câmbio no Rio, aquilo me deixava sem dormir, a nossa mesa de câmbio no Rio era a melhor que tinha no país. Ela rivalizava com a do Banco do Brasil e sustentava todo o banco. Foi o Edmar que montou isso. Quando foi criado o PFL, eu sou um dos 36 que assinou a Carta de Constituição do PFL. Eu acreditava que a Arena tinha cumprido sua missão, precisava de entrar um grupo mais comprometido com o futuro e não com o governo, e que eu era muito amigo do Aureliano e achava que o Aureliano tinha essa visão e achava que ele precisava de um apoio. Eu fui um dos que assinei. Mas assinei com a condição de um brasileiro que tinha participado da vida nacional e que queria apoiá-lo para ele ter a oportunidade de conduzir dentro daquela linha que se imaginava, né? A minha ida para a política foi muito interessante. Eu saí do governo, vim para o BEJ, depois vi que o projeto político que se pensava não era muito viável, que as coisas tinham tomado outro rumo, os grupos que estavam já dominando Minas Gerais já eram grupos diferentes. O grupo que foi montado pelo Figueiredo era um outro grupo, diferente do Geisel. Eu não quis entrar em choque, achei melhor não mexer. E estava na atividade privada quando surge o problema da Constituinte. Tancredo promete a Constituinte e que o substituiu, o Sarney, ia fazer a Constituinte. E nós tivemos algumas reuniões muito preocupantes, porque a Constituinte ela estava sob a ótica de um revanchismo, que eu achava perigoso. Fazer uma Constituinte sob o revanchismo de um governo militar, ou de uma ditadura, ou de o que fosse, que eu achava isso muito perigoso. Isso podia levar a consequências muito graves.
E nós começamos um grupo a discutir isso. E discutíamos na área política e discutíamos na área econômica, a área agrícola. Nessas discussões surge o seguinte: bom, mas quem vai representar o setor rural lá? Aí nós começávamos, fulano. Aí o grupo de Minas: você tem que ir, você tem que ir. Eu não vou, eu não sou político, eu não vou disputar a eleição, não tem sentido. E eu vim do governo, eu chego lá, eu estou marcado, não vai fazer a função que eu preciso, vamos descobrir um outro. Pensei muito, eu falei: olha, eu fiz um esforço danado para poder ajudar a construir essa área agrícola brasileira. E se tiver uma construção ruim nessa área, nós vamos destruir isso. Especialmente essa estruturação que nós fizemos. Eu pensava na Embrapa, pensava na Embrater, pensava naquele esquema operativo que nós tínhamos montado, que estava dando certo, mesmo com dificuldades, mas estava dando certo. E eu um dia procurei o Aureliano e fui conversar com ele, sabe? E ele falou: Paulo Nery, não tem outra pessoa. Eu falei: Aureliano, mas eu não estou prevenido para disputar a eleição. Mas você tem votos? Eu falei: não tenho. Ele falou: não, então você experimenta. Aí eu fiquei na obrigação de experimentar, né? E realmente fui ser candidato. E consegui uma votação razoável. Eu fui um dos mais votados, como a Aureliano tinha previsto, mas por duas razões. Pela razão política, daqueles que efetivamente, em cada município, frustrado com o líder anterior, veio para mim, e também o voto classista. Em primeiro lugar, eu confesso que ela começou num nível de revanchismo que eu tive medo. Eu mesmo era muito marcado, eu abria a boca lá, era uma vaia daquela sem precedentes. Mas aos poucos nós fomos construindo o positivo. Eu queria que nós tivéssemos a oportunidade de plantar o parlamentarismo no Brasil. E me filiei àquele grupo, eram mais de 320 pessoas, deputados, congressistas, que nos animava, que fazíamos reuniões de 15 em 15 dias, trazíamos os melhores conferencistas do mundo, debatíamos, discutíamos, eu naquele entusiasmo: vamos fazer uma república representativa. E foi tudo muito bem, até no dia em que fomos votar o voto distrital. A decepção foi muito grande. Perdemos por 80 votos. Nós ganhávamos as votações de 100 a 120 votos de frente. Perdemos por 80 votos. Mas foi uma decepção sem precedentes. Eu vi que aquele sonho meu não seria realizado, porque o interesse do voto de cabresto tinha sobrevivido a uma democracia pura que seria. Eu tinha comigo, e tenho até hoje, viu? Tenho até hoje. O Brasil só vai consertar a sua decência política no dia que houver o voto distrital. O voto distrital, eu digo, primeira vez ele pode ser comprado, a segunda nunca. Porque se o representante não for um líder autêntico, ele perde essa representatividade, por mais dinheiro que ele tenha. Eu vi que eu tinha que encerrar minha carreira política ali, não era para mim. Tentei sim ser governador, fui candidato, e o meu partido me rejeitou. Eu perdi a convenção do meu partido, perdi para o presidente do partido. Fui rejeitado, embora eu tivesse um apoio maciço nas pesquisas, na opinião, dentro dos diretórios, mas os votantes estavam com ele, eu perdi e o apoiei. Ele pediu para ser candidato majoritário depois, porque ele viu que ele não tinha voto. Oscarzinho. Tanto assim que eu tive 1 milhão de votos, ele teve 300 mil votos. Mas eu quis ser governador numa tentativa de dar a volta na política, porque se eu fosse governador eu entrava direto e aí eu ia me conduzir, eu não ia ser conduzido. Eu imaginei isso. Aí eu vi que não era possível. Eu fui candidato a Senado a pedido dele só, eu não seria candidato a Senado. Ele, inclusive, tirou o candidato dele e me forçou, ele está aí, pode dizer isso, e eu vi que não dava, nem ele tinha dinheiro, nem eu tinha dinheiro, eu provavelmente teria melhor aceitação popular do que ele, tive mais votos, mas eu vi que nós estávamos batendo em ferro frio. O Hélio insistiu demais que eu fosse o candidato a senador na chapa dele. Falou: olha, eu não tenho candidato, o que está aí sabe que você que é o meu candidato,
você vem para cá. Eu falei, olha, mas não posso, eu fui candidato do PFL para segurar o PFL, para ele não se desmontar. Se eu sair de lá agora, eu vou desmontar o partido, eu não posso. Ele várias vezes me procurou, me mandou emissários, foi lá em casa. Eu falei, olha, não posso, vamos fazer o seguinte, eu vou ser candidato cumprindo aquilo que eu prometi para tentar manter o PFL inteiro. E no segundo turno nós te apoiamos. E aconteceu isso. Falei mais nada. O Hélio também não falou mais nada, eu ganhou a eleição. Vou conversar com ela, cheguei, tomei um banho e tal. Cheguei e falei, Paulo, não tem jeito. Eu preciso de você aqui, você vem ser secretário, nós precisamos de formar uma frente aqui em Minas, e eu quero que você recomponha o sistema operacional, que você faça isso, que você faça aquilo. E tem mais, eu não tenho dinheiro não. Você tem que se virar. Isso, ele me deu um golpe. O Hélio tem essas jogadas, ele é um mestre em política, né? Bota ele como secretário, não tem como negar. E acabei vindo ser secretário. Aí, realmente, com o Hélio, tivemos um período difícil, mas politicamente eu admirava muito a capacidade política do Hélio, sabe? Achava que dentro da democracia ele era um dos líderes que podiam colaborar, sabe? Eu via nisso nele. E até que veio a eleição. Ele mandou eu sair do governo, talvez pensando que eu podia ser o candidato dele. Mas o meu partido não me queria. Meu partido já tinha um dono, o dono queria ser ele. Essas complicações todas, e eu entendi, eu sou muito aberto para isso. Eu acho que política é isso. Ocasionalmente alguém é dono e esse dono dispõe, né? E eu vi que não era a minha vez, embora ele tivesse demonstrado várias vezes que queria que eu fosse candidato. Tanto assim que eu cheguei a ter com o Eduardo, que era do PSDB, um encontro em que o Eduardo falou, ou vai você ou vou eu. Se for você, se for eu quero que você seja meu vice. Se for você, eu quero ser seu vice. Mas eu falei, Eduardo, não adianta, eu não tenho o meu partido e não vou ser nem candidato nem vice, então você se prepara que vai ser você mesmo. E aconteceu isso. Mas aí o Eduardo achou, porque eu abri dissidência. Aí já foi mais uma jogada política interna em Minas, né? Eu achei que o Hélio merecia a gente apoiar. Ele tinha as convicções democráticas dele e achava que era bom que continuasse um grupo aí que a gente já conhecia. E realmente abri dissidência com o Eduardo. Era um grupo pequeno, eram uns 3 ou 4 líderes que tinham tido representatividade. Eu acredito que nós puxamos aí uns 30% do PFL só, mas no segundo turno a coisa virou de uma vez, porque aí as opções já eram 2 só, e o PFL acabou apoiando, mais de 90% apoiou, foi o Eduardo mesmo. E aí o Eduardo achou que eu devia de ajudá-lo. Mas eu ajudei enquanto achei que politicamente eu estava convencido, não pelo Eduardo, mas pelos chefes dele lá em cima, eu não concordei. O dia que eu vi o país sendo endividado por causa de uma reeleição, eu pedi para sair e não voltei. Não, achei que não dava mais. Minas perdeu espaço, e muito, você sabe disso, né? São os donos de partido, essas coisas todas enfraquecem, eles castram os líderes, né? Aqueles que podem ter mais chance são castrados. E Minas perdeu muito. Se perdeu o poder econômico aos poucos, com os bancos indo para São Paulo, perdeu o poder político hoje. A morte de Tancredo, aqueles tradicionais, né? Desde Juscelino, Pedaleixo, Bias Fortes, essa turma toda veio caindo. Você notou que a importância mineira veio caindo sucessivamente. Se recuperou com o Tancredo, mas houve o desastre que houve. E o Tancredo foi meio sozinho, né? Ele significava Tancredo, não Minas, muito, né? Não quero me colocar aí muito como político, eu vejo como um brasileiro. Acho que o Fernando Henrique, se tivesse deixado o governo no seu primeiro mandato, ele teria cumprido a belíssima missão e sairia com condições de voltar depois sem fazer o que ele fez. Mas o Fernando Henrique, a meu ver, é o grande causador pela grande frustração nacional e a grande mola que segurou o país, que é esse endividamento que ele fez para segurar um âncora cambial por 1 ano e 4 meses para não se perder uma eleição. Todo mundo sabe disso. Tanto assim que eu saí. Eu pedi o Eduardo para sair, e uma das razões principais foi essa, de que eu não concordava com o que estava fazendo. O endividamento mensal do Brasil
era sem precedentes. Tanto assim, eu tinha razão, porque ele ganhou a eleição, 10 dias depois anunciou o plano dele, ele ganhou no primeiro turno, 10 dias anunciou o plano e ele baixou para 12% de aceitação. Ele teria perdido a eleição. E eu pergunto, será que o Brasil suporta criar um endividamento de R$1 trilhão? Na época chegou a 57% do PIB nacional. Para se fazer uma reeleição, eu sou contra a eleição. Eu gostaria, sinceramente, dizer a vocês o seguinte: eu sinto muito que o país não esteja percebendo o momento que ele está vivendo com a grandeza que tem. Se em 68, em 70, em 75, houve um grupo pensante no Brasil que foi capaz de enxergar que houve uma mudança de um sinal vermelho para um sinal verde para um país tropical, subdesenvolvido, fazer o que fez o Brasil, só aconteceu porque houve uma decisão na hora certa. Hoje o sinal abriu novamente. E eu estou vendo que nós estamos tergiversando sobre o que fazer. Não há o que pensar, nós temos que agir rápido. Se na década de 70 a limitação, a deficiência era a fome, o mundo estava em fome, hoje o mundo está em fome de um outro produto tão importante quanto o alimento, que é a energia. O Brasil tem condições de resolver esse problema e não caminha. Nós tivemos um apagão de 20 anos no programa do álcool. Ele agora se recompõe, mas recompõe rateando. O Brasil precisa de enfrentar isso como um programa nacional. É preciso que, não é o presidente da República, todos os brasileiros estejam convencidos de que nós fomos o grande país para aliviar o mundo da fome de alimentos. E agora somos capazes de aliviar o mundo na fome de energia. Nós podemos produzir aqui no Brasil a energia renovável que o mundo precisa. E eu não vejo soluções estratégicas para isso. Vejo o Embrapa morrendo de fome, não vejo dinheiro para ciência e tecnologia, não estamos trabalhando em tecnologia futura, biotecnologia, biotecnologia molecular, genética, nanotecnologia, nem em álcool, nem em bio. A Petrobras até que tem investido alguma coisa, mas nós estamos parados. Na minha época, nós éramos poucos cientistas e nós ativamos a todos. Hoje o Brasil forma 8 mil doutores por ano que estão aí esperando condições de trabalhar. Nós precisamos de investir agora nessa tecnologia para ter resultados rápidos. Não estamos fazendo, tem que cimentar essa passagem para que entrem empresários brasileiros em primeiro lugar. E se não tem suficiente, porque infelizmente o país se desgraçou com esse endividamento de R$1 trilhão para uma reeleição, que o queixo é isso, a poupança nacional acabou. Vamos botar regras e trazer o dinheiro de fora para vir fazer aqui conosco o desenvolvimento que nós temos, a contrapartida que é o conhecimento. Agora, conhecimento que não evolui vai degradar, vai acabar. E eu hoje, tristemente, faço esse anúncio de que nós precisamos voltar a investir em ciência e tecnologia. Eu não estou puxando brasa para minha sardinha, porque não foi eu quem defini esses recursos, ajudei a definir. Mas hoje nós temos pouco mais de 15% dos recursos que nós tínhamos para ciência e tecnologia na década de 70, hoje, nos dias de hoje, quando nós temos muito mais competência. O Brasil hoje é um país rico em competência, de gente que é capaz de fazer. Estamos esperando o quê? Esperando o quê? Tem de haver decisões. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque eu vejo a segunda grande chance do país. Se ele não aproveitar essa, ele vai perder. E olha, ciência e tecnologia não precisa de ser nenhuma pitonisa. Se nós não investirmos em ciência e tecnologia, dentro de 10 anos nós estamos na mesma condição, inclusive no agronegócio, que nós estávamos na década de 60. Vamos ser ultrapassados. Gente, isso é missão, não é de um presidente, não. É do povo brasileiro que tem que se conscientizar e exigir que, estrategicamente, se estamos pagando 170 bilhões de reais por ano para amortizar uma dívida,
tem que sobrar alguma coisa para investir em ciência e tecnologia, em conhecimento e nesses investimentos básicos que nós precisamos fazer. Fazer definição. Como vamos produzir energia aqui? Com conhecimento e com investimento. Não vejo soluções caminhando nesse sentido. Acho que nós estamos perdendo um tempo precioso que vai custar caro aos nossos filhos. Perfeito, senhor.